Uma preocupação que muita gente tem é se a perda de peso rápida ali, seja induzida por dietas muito baixas em calorias, seja induzida por medicações, né, como Ozempic, Saxenda, Victoza, né, e até os novos, né, Zepbound, Mounjaro, né, que são da tirzepatida, se essa perda de peso leva a perda de massa muscular, né. Então aqui a gente vai ver um ponto de vista publicado no Jornal Americano de Medicina, né, Associação do Jornal Americano de Medicina, no JAMA, onde vou falar o seguinte, tá? A perda de peso com essas medicações, né, a base de GLP-1, tá? A tirzepatida é também com GIP, tá? Não só GLP-1. Ela leva a uma perda ali de 15 a 25% do peso entre um ano a um ano e meio, né? Claro que isso vai ter grandes variações, né, conforme a dose e conforme o tipo de medicação escolhida, tá? A perda de massa muscular, que é esse SMM, Skeletal Muscle Mass aqui, pode ser cerca de 50% da massa livre de gordura. Ou seja, né, se você perder 7 kg de massa livre de gordura, que vai água, vai glicogênio, né, talvez tu perca ali 3,5 de massa muscular, né? A perda de massa livre de gordura representa cerca de 1/4 da perda de peso total. Então, se a pessoa perde 10 quilos, a média ali de massa livre de gordura vai ser 1/4 disso, 2,5 kg. E a média da perda de músculo vai ser metade desses 2,5 kg, 1,250 kg, né? Ou seja, com uma perda de 10 quilos de peso total, tu vai ter perdido mais ou menos 1,250 kg de massa muscular. Tá? Isso obviamente são médias, né? Não quer dizer que em todo mundo vai ser esse resultado, mas as médias são importantes, né, para a gente entender a validade ali dessas medicações. Bom, né? Então eles falam aqui que, olha só, alguns estudos, né, com o Ozempic, por exemplo, eles mostram que houve uma perda de peso ali de massa livre de gordura, tá? Significativa, assim, né? Mais dentro do esperado. Só que o exercício ele pode atenuar isso. Então, né? Um estudo mostrou que atenua em 50 a 95%. Então, se tu ia perder 1/4 do peso ali total na forma de massa livre de gordura, 10 kg perde 2,5 kg, né? Na massa livre de gordura tu consegue perder, por exemplo, 1 kg, 1,250 kg. Ou uma perda que também pode ser irrelevante, né? Se você atenua 95%, essa perda é praticamente irrelevante de massa livre de gordura. Lembra que metade, na média, é músculo, tá? Ou seja, o exercício por si, ele consegue segurar bem essa perda de massa livre de gordura e consequentemente de massa muscular, né, com essa perda de peso mais rápido, ou seja, vai bem mais gordura, né? Isso não é afetado pela taxa de perda de peso, tá? Então, a pessoa vai ter, se ela perde 10, 20 quilos, né, a manutenção é semelhante nessa massa livre de gordura e também massa muscular. Essa imagem deixa claro aqui pra gente, né? Então, aqui, olha só, representação da composição corporal antes e depois de uma perda de peso de 25% intencional, né? Então aqui, olha que interessante, né? Só a dieta, a pessoa perdeu mais da quase metade aqui de massa gorda, né? E o resto, um pouquinho mais de massa livre de gordura, sendo metade massa muscular, Skeletal Muscle Mass. Quando tem uma dieta com quantidade adequada em proteína, aqui a gente está falando de 1 grama por quilo de peso total, obesidade, tá? Ou 1,2 grama quilo, né? Ou seja, uma pessoa de 100 quilos consumindo 100 a 120 gramas de proteína, e as quantidades são menores sim do que num atleta, porque a própria gordura protege a perda de massa muscular, tá? Nesses pacientes. Então, quando isso acontece, né, a tendência aqui de perda de peso, tá, total, ela pode ser menor, porque se mantém um pouquinho mais a massa muscular. Mas o principal efeito, disso, tá? Isso aqui é o quanto que manteve, ó.
após a perda de peso, tá? Então olha só, aqui, né? Após a perda de peso está aqui, né? Então, ó, depois da perda de peso, olha como a pessoa tem parte do seu corpo ali, né? Menos na metade dele aqui de massa gorda, que é o FM, tá? Antes, era metade dela era gordura, 50%. Depois, menos da metade é gordura. Agora, se ela faz uma dieta com mais proteína, numa quantidade adequada, menos ainda é gordura. Mais é o que? Massa muscular. Então, essa é a composição da pessoa depois da perda de peso, tá? E, se ela faz exercício junto com a dieta, olha como fica a composição corporal dela. Aumenta ainda mais, né, a proporção, o percentual, ali pós, né, o protocolo de dieta e exercício, né, dieta que leva 25% da perda de peso, aumenta ainda mais a proporção de massa livre de gordura. Lembrando que massa livre de gordura é esse que está lilás e o meio roxinho aqui que é a massa muscular. Ou seja, só a dieta, depois que ela terminou o processo, né, ela vai perder bastante peso, tá? Ela era metade de gordura aqui, 50% de gordura, né? Agora é menos, tá? Ela é mais ou menos aqui, né? Uns 40%, 35%, né? Só que agora aqui, com dieta e exercício, ela chega a ter, ó, quase que 25% de gordura, um pouquinho mais, 27%, 28%, tá? Então, esse é o papel do exercício por si, né? Nessa preservação da massa muscular e massa livre de gordura, quando há essa perda de peso mais severa, tá? Nós temos algumas medicações potentes, né? Por exemplo, a retatrutida ainda não está no mercado, ela demonstra nos estudos iniciais ser mais potente que o Ozempic e que a própria tirzepatida, né, que é o Mounjaro. E olha só, quanto que é a perda de peso ali? Massa livre de gordura, que é o lilás, tá? 1/4, e massa gorda, aqui é o laranjinha, tá? Olha como a tirzepatida ela poupou até um pouquinho mais, né? Nessa perda de peso aqui mais severa, tá? A semaglutida foi um pouquinho mais de massa livre de gordura. Mas é preocupante, né? Porque, ó, era para ser 1/4, não foi 1/4 aqui com a semaglutida, né? Com o Ozempic. Foi mais, 79%. Será que é preocupante? Bom, na verdade, também não, porque o que melhora aqui, né, é a funcionalidade desse músculo, a qualidade. Acaba diminuindo a gordura intramuscular, tá? Então, essa gordura intramuscular, ela é mais elevada na obesidade também, e quando ela diminui, melhora a sensibilidade à insulina. E isso acaba também aumentando a funcionalidade da massa muscular desse paciente com obesidade. Então, ele perdeu massa muscular? Perdeu. Mas, no geral, melhorou a funcionalidade dessa massa muscular, tá? Esse foi um grande efeito aqui que a gente viu. Então, para terminar, né, muita gente também fala que, ó, esse ciclo repetido de perde-ganha, né, de peso, né, o efeito ioiô, né, a pessoa emagrece e ganha, né, aumenta a chance de ganho de gordura, torna o corpo ali mais capacitado para acumular gordura. Isso também não é verdade, porque esses estudos foram feitos em indivíduos eutróficos, né, ou com doenças mais sérias, tá, como tuberculose, câncer, né. E esses estudos em indivíduos eutróficos eram dietas muito agressivas para esses indivíduos, né? Eram dietas ali de 500 calorias, tá? Então esses dados eles não são acurados ali, né, para pessoas com obesidade que estão usando medicação, tá? O que a gente também sabe é que, por exemplo, nos estudos com bariátrica, as pessoas que perdem sim massa de gordura e massa magra, mas ainda assim não perdem força e melhoram a funcionalidade do músculo, né? Então melhora a sensibilidade à insulina, melhora a capacidade de hipertrofia, melhora a questão ligada à manutenção da força, até ganha o seu treinamento, tá? Então essa preocupação do uso de dietas que levam a maior déficit calórico, né, ou até próprias medicações ali que aumentam a saciedade, né, como por causa da semaglutida, no que tange a perda de massa muscular, não são preocupações válidas
no sentido ali de que vai ter mais risco do que benefício. Na verdade, a gente vê benefícios muito claros quando há uma perda de gordura, principalmente visceral, no paciente com obesidade, tá? Há uma grande heterogeneidade, ou seja, uma grande variação nos resultados dos estudos, justamente porque depende muito do nível de atividade física, do nível de ingestão proteica. Então, se a pessoa começa a treinar, né, 3, 4 vezes por semana, pelo menos, e ela aumenta a quantidade proteica, ou ela mantém uma boa quantidade de proteica durante essas dietas, né, fazer uma dieta de 1000 calorias, por exemplo, usando cisepatida, né, e ela deixa mais ou menos 40% disso, né, com proteína, a tendência é de uma boa manutenção da massa muscular, sim, ok? Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a interpretar melhor esses dados. Deixem os comentários ali, né, falem pra mim o que acharam, se teve alguma dúvida, e até nossos próximos vídeos. Valeu!